O objetivo dessa aula é a gente entender como uma ideia introdutória o que é a adição de matrizes, tá? Eu vou trazer nesse vídeo uma história mesmo, tá? Sobre as eleições, né? A participação das mulheres nas eleições. E a gente vai entender como que a gente soma matrizes, mas antes vamos também fazer uma relação com essa ideia aí, tá? Então eu até coloquei aí, né, como o título do vídeo e até o título aí, ó, um pouco de cultura na aula de matemática, né? Eu costumo dizer que é na aula de matemática, às vezes, que a gente aprende a verdadeira história, né? Sem todas as coisas que a gente vê por aí. Então, o que eu coloquei aí? Eu coloquei algumas coisas, né, sobre o direito do voto, né, entre homem e mulher. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas o voto, né, as mulheres poder votar, foi conquistado por elas, né, com muito suor, e não foi tão rápido assim, né? Se você parar para ver, as mulheres só começou a poder votar e a participar da política, né, ali em meados de 1932, a partir de 1932, ou seja, demorou muito tempo, né, para que elas conseguissem votar e conseguissem participar sequer de eleição, poder se candidatar a cargos políticos, né, a presidência, a ser governador, deputado, senador, prefeito, vereador, ser todas essas coisas, né? Se você pegar aí o ano de 1932, você vê que é um ano recente, né? A gente não tá tão longe disso, né? Vai fazer aí 100 anos, né? Se você parar para ver, é muito recente. 100 anos não é algo que tá ali tão antigo, né? Então você vê aí que elas demoraram muito tempo para conseguir conquistar esse bem que é tão importante, né? Que é o direito ao voto. Então eu escrevi aí, ó, o direito igualitário ao voto entre homens e mulheres no Brasil é uma conquista que as mulheres obtiveram por meio de muita luta ao longo da nossa história. Para elas, tanto o direito de votar como o de receber votos ocorreu a partir de 1932, tá? Contudo, percebe-se ainda a necessidade de um significativo avanço na participação da mulher na composição entre os políticos eleitos no Brasil. Aí eu coloquei aí uma tabela, ó. Observe a quantidade de homens e mulheres eleitos deputados federais e senadores na República do Brasil em 2 eleições. Eu peguei aí a eleição de 2010 e 2014, tá? Evidentemente agora, né, aumentou um pouquinho. Se você pegar essas 2 últimas eleições que teve, né, a de 2018 e a de 2022, né, a gente teve aí um aumento. Mas como eu vou pegar esses dados aí para transformar lá na soma de matrizes, eu peguei esses dados aí mais antigos. Então, ó, o número de candidatos eleitos para a Câmara Federal do Brasil na eleição de 2010 foram apenas 45 mulheres contra 468 homens. Olha só a diferença, né? Olha só a discrepância que a gente tem aí, né? Já em 2014 foram 51 mulheres, ou seja, já teve um aumento, já teve uma melhora aí, né? Mas é uma melhora que não é significativa em, né, nada praticamente, né? E homens, né, 462. Teve uma diminuição, mas também uma diminuição que não é significativa. E o número de candidatos eleitos para o Senado, né, ó, em 2010 foram 7 mulheres, em 2014 5, caiu até, né? E homem, em 2010 47, em 2014 22 apenas, né? Em 2014 deu aí uma caída em todos, tá? Mas eu quis trazer isso, né, pra gente até refletir mesmo, né, as conquistas que a gente já teve enquanto sociedade, né, não só o direito ao voto das mulheres, mas todas as conquistas que a gente já teve como sociedade até aqui. É sempre interessante a gente manter, né, lembrando dessas conquistas, né, e ver que são conquistas que não são antigas. Como eu disse, a conquista aí das mulheres poder votar e poder participar de política é uma coisa recente. Não tem nem 100 anos que aconteceu isso ainda, tá? Então, se você vê
é algo bem recente mesmo, ok? E vale a pena aí a gente manter todas essas coisas na nossa memória para não se esquecer de toda a luta que a nossa sociedade já passou, certo? Então vamos lá dar sequência aqui, ó. Aí eu coloquei aí, soma de matrizes. Evidentemente, nesse vídeo, eu não tô trazendo a definição da soma de matrizes, tá? Eu só tô trazendo só trouxe essa história e agora eu vou usar os conceitos do que eu trouxe pra gente entender aí a soma de matrizes. Então, ó, com base nas tabelas, podemos construir as matrizes A, que é a matriz da Câmara, né? Que era ali 45 e 51, 489 e 462, né? E para o Senado, que era 7 e 22 e 5 e 47, né? A participação ali deles. Eu peguei os números da tabela e transformei em matriz. Aí a gente se lembra até daquele primeiro vídeo que eu gravei sobre matrizes, né? E eu expliquei que uma matriz é o quê? Não deixa de ser uma tabela. Só que é uma tabela sem a legenda. Então, se você voltar um pouquinho o vídeo aí, você vai ver que a tabela tinha lá a legenda, né? 2010, 2014, e em cima tinha mulher e homem, né? Fazendo o comparativo. E quando eu pego aquela tabela e transformo numa matriz, você vê que eu elimino toda essa legenda. E o que me interessa na matriz é apenas os dados que continham a tabela. Ou seja, só a numeração me importa, ok? Ao adicionarmos os elementos da mesma posição nas matrizes A e B, a gente obtém uma matriz que representa o total de candidatos eleitos por sexo no Brasil, para a Câmara Federal e para o Senado nos anos 2010 e 2014. Então, vamos ver essa soma. Mas antes, olha bem aí o que está sendo falado aí, ó. Ao adicionarmos os elementos da mesma posição. Então, para você somar elementos de uma matriz, você tem que somar os elementos que estão na mesma posição. Então, você tem que somar o elemento A11, ou seja, o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna da matriz A, você vai ter que somar com o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna da matriz B também. Você tem que somar elementos que estão na mesma posição, tá? Olha aí, ó. Ao adicionarmos os elementos correspondentes das matrizes A e B, estamos calculando A mais B. Ou seja, A mais B vai ficar 45 mais 7, né? Ou seja, eu somei o elemento A11 com o elemento B11. O elemento A11 era 45 e o B11 era 7, né? Depois eu somei o elemento A21 com o elemento B21, que é o 51 e o 5. E depois eu somei o elemento A12 com o B12 e somei o elemento A22 com o B22, certo? E aí ficou 489 mais 22 e 462 mais 47. E aí resultou nessa matriz ali, que é a matriz da soma, né? 45 mais 7 deu 52, 51 mais 5 deu 56, 489 mais 22 deu 515 e 462 mais 47 deu 484, certo? É desse jeito aí que a gente soma matrizes. Então, de novo, para mim somar matriz, eu tenho que somar os elementos que estão na mesma posição. Então, eu observo a posição em que o elemento está de uma matriz e somo com o elemento da mesma posição da outra. Então, de novo, vale lembrar, você tem que entender, tem que saber localizar elementos na matriz. Eu sempre retomo isso em todos os vídeos, porque a gente chega lá no final da playlist e aí às vezes tem pessoal que tem dificuldade com as coisas conforme vai passando, vai ficando mais apimentada, né? Aí a pessoa vai tendo dificuldade porque ela não consegue entender lá o início, não consegue entender lá o básico, tá? Então, o mais importante é você entender o básico, né? Entender todas essas questõezinhas, todos esses elementos, tá? Entender, localizar o elemento, saber o que é diagonal principal, diagonal secundária, matriz triangular,
matriz de identidade, matriz nula, saber o que é tudo isso, para não ter dificuldade lá na frente, ok? Bom, então eu espero que os senhores tenham gostado desse vídeo, né? Sugiro aí que você curta, que você compartilhe, que você mostre aí ao máximo de pessoas para que todos possam adquirir conhecimento, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.